Olá pessoal, vamos dar início então à nossa aula 3 com o tema potencial de ação e sinapses. Embora sinapses, se vocês lembrarem, na aula 2 a gente falou um pouquinho sobre elas. Mas a gente vai avançar mais agora no conhecimento para entender potencial de ação, que é um assunto de extrema relevância, principalmente quando a gente quer entender mais sobre o mecanismo de contração muscular. Vamos lá então? Nesse primeiro slide, para que a gente possa entender potencial de ação, existe inicialmente, a necessidade que a gente visualize que nas células nervosas e, obviamente, algumas outras células do nosso corpo, elas possuem uma diferença de voltagem, isso mesmo, diferença de voltagem, de um lado para o outro da membrana celular, ou seja, de dentro e do lado de fora da célula. Tá? Toda célula viva, em particular células nervosas, elas apresentam uma diferença de potencial elétrico. Entre as faces internas, e aqui é legal, eu peguei essa imagem do livro do Guyton, um famoso livro de fisiologia, inclusive, que dá uma ideia em relação ao líquido extracelular e líquido intracelular. E eu destaco aqui a presença do sódio, do potássio, que a gente vê uma grande variação das quantidades de sódio que eu tenho fora da célula, no líquido extracelular, e o que eu tenho dentro da célula, no líquido intracelular. Então essa é a composição química desses dois líquidos, e aqui essa linha vermelha ela simboliza como se fosse ali a membrana da célula, separando então ambiente interno e ambiente externo. E eu destaco para vocês aqui esse efeito de potencial elétrico da membrana sobre a difusão de íons. E olha que legal aqui nessa imagem que a gente tem, também retirado do livro de Fisiologia do Guyton e Hall, a 12ª edição, que é a que eu tenho. Tá? A gente vê o quê? Que os íons positivos, eles normalmente atraem os íons negativos. Então isso é muito interessante porque vai fazer todo sentido para que a gente possa entender o potencial elétrico, esse comportamento de íons. É uma questão relacionada à voltagem propriamente dito desses íons, carga positiva, carga negativa. E nesse momento a gente precisa falar um pouquinho sobre o transporte ativo primário, que é o transporte de substância entre a membrana, pela membrana celular, e que, por característica, por ser transporte ativo, ele exige o gasto de energia daquela famosa molécula de adenosina trifosfato, o ATP. Então, assim, a gente vê aqui que o potencial de repouso da membrana, você tem a parte externa positiva, a parte interna negativa, circula essa área para dar essa característica. Olha, em repouso está assim, tudo trabalhando de maneira bastante tranquila. No entanto, a gente acabou de falar um pouquinho sobre a diferença de voltagem que ocorre, que pode ocorrer entre o meio externo e meio interno, e que o positivo sempre chama o negativo. A gente tem essa característica. E a diferença da voltagem ela vai acontecer basicamente pelo quê? Pela diferença da concentração dos íons carregados positivamente e negativamente nesses meios intra e extracelular. Então, quando a célula nervosa, e é bem importante que a gente vá caracterizando agora nesse momento as células, está em repouso, o interior dela está carregado negativamente. Beleza? O meio externo está positivo. Bacana, legal. Quando dois íons de potássio, olha que bacana, e a gente vai começar a ver essa imagem aqui, se ligam na parte externa da proteína transportadora que está na membrana celular, e três moléculas, ou melhor, 3 íons sódio se ligam à parte interna dessa mesma proteína, a função da ATPase, olha aqui, simbolizando aqui nessa setinha, mostrando aqui que tem uma proteína especializada, uma enzima chamada ATPase, quebra de ATP, então a ATPase vai fazer quebra de ATP, ela é ativada. Então, juntou 2 moléculas de potássio, juntou aqui, chegou, encostou 3 moléculas de sódio, ativa a ATPase. E o que essa ATPase faz? Ela vai clivar, ela vai quebrar essa molécula de ATP e vai dividir então ela em ADP mais liberação, e ela vai acabar liberando um fosfato de alta energia. A gente vai ter como resultado disso
como aqui mesmo a gente pode ver, né? Um ADP mais fosfato inorgânico. Acredita-se, pessoal, que a energia liberada cause uma alteração química e conformacional da molécula da proteína transportadora. Consequentemente, ela vai enviar 3 íons de sódio para fora da célula, né? E vai permitir a entrada de 2 íons potássio para dentro da célula. E basicamente o resultado disso é criar um déficit interno de íons positivos ali. Consequentemente, então a gente vai dizer que o bombeamento da bomba aqui de sódio e potássio, ela é eletrogênica, né? Por produzir o potencial elétrico através da membrana celular. A seguir, a gente vai ver um pouquinho mais desse potencial elétrico, né? E ele é um requisito, isso tem que ficar muito claro, ele é um requisito das fibras musculares e nervosas para a transmissão, pessoal, do sinal muscular e nervoso, tá? Então esse trabalho aqui é lindo e tem que ficar destacado que ele gasta energia, é um transporte ativo, tá? Então conduz 3 sódios e permite a entrada de 2 potássios. Seguindo lá, então a gente tem uma característica bastante interessante nessa história de potencial de ação, que a gente inicia com potencial de repouso. Então todas as células, incluindo os neurônios, têm potencial de repouso tipicamente em torno de menos 70 milivolts. Então, em estado normal, né, a gente vai ter essa medida de voltagem característica das células. Essa imagem tenta representar isso. Interessante que as células nervosas, bem como outras células do nosso organismo, possuem uma capacidade de inverter essa polaridade positiva e negativa. E a gente precisa entender como que isso acontece. Então, essa capacidade de alterar o potencial de ação, ela é uma característica, uma das características principais dos neurônios, né? A capacidade de alterar esse potencial de ação, em resposta a um estímulo apropriado, com o potencial de ação sendo a resposta mais significativa. Tá? E como que isso vai acontecer como um todo? Então, basicamente, pessoal, a gente vai dividir aqui em 5 pontos. Essa imagem ela representa muito bem esses 5 pontos. E de forma resumida, o primeiro deles é o potencial de repouso, tá aqui, aproximadamente ele menos 70 milivolts. Aí a gente vai ter uma voltagem limiar que acontece em torno de menos 50, menos 55 milivolts. No ponto 3, a gente vai ter o que a gente chama de despolarização. Na região 4, a gente vai ter já uma repolarização de membrana. E na região 5, a gente vai ter uma hiperpolarização, que é o momento que tem bastante potássio, né? E aí você vai ter a bomba de sódio e potássio tentando não, ela vai restaurar, né, as quantidades basais de sódio e potássio no meio intra e extracelular. Então, esse é o resumo do que essa imagem traz de informação para nós. Depois, com muita calma, você pode ver, né, estado de repouso, os canais de sódio e potássio dependem da voltagem, dependentes de voltagem estão fechados e o potencial de repouso é mantido, tá? Um certo equilíbrio isso ali. O estímulo abre alguns canais de sódio e se o limiar for alcançado, que a gente falou, né, em torno de 50 em menos 50 e menos 55 milivolts, o potencial de ação é disparado. No 3, né, a despolarização, a gente vai ter o quê? A abertura adicional de canais de sódio, canais de potássio, né, que estão fechados no interior da célula, ficam mais positivos. No 4, os canais de sódio fecham, né, e esses canais de sódio de potássio abrem e permitem a saída desse íon da célula. O interior da célula fica mais negativo. E por fim, aqui na região 5, né, esses canais de potássio fecham lentamente, causando uma hiperpolarização. Interior do neurônio, né, então aqui só o estado de repouso sendo caracterizado, né, então negativo interno, positivo externo. Então a gente começa a ter, quando gera o potencial de ação, uma alteração dessa polaridade mediante voltagem. E os mecanismos de dispersão eletrônica da despolarização. Então olha que interessante, tem uma região aqui, a membrana plasmática simbolizada por esse evento cilíndrico aqui, né? Então está negativo interno, positivo externo. E o que acontece? Nessa figura A, a gente tem a inversão da polaridade da membrana que ocorre com a despolarização local, um pequeno momento ali, pequena fração. E como isso acontece,
a sequência das ações vai ser o fluxo de correntes locais que despolariza as áreas adjacentes ao redor, né, da membrana, permitindo a condução da despolarização. E a gente vai ver um pouquinho, né, então aqui te mostra, então, uma região, e ela vai acabar permitindo com que outras áreas possam também sofrer essa mesma ação ali de despolarização de voltagem de membrana. Tá? Nesse slide aqui a gente vai falar específico do potencial de ação. Então vejam, aqui a gente tem o axônio, né, e aqui a representação cilíndrica só para mostrar as voltagens, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, né, e como que vai se propagando ao longo, né, da membrana esse potencial de ação. Então isso acontece em pedacinhos dessa membrana celular. Então a gente pega uma fraçãozinha para começar a entender esse mecanismo, né, mas que aos poucos vai acontecendo ao longo de todo o neurônio. E são exatamente essas alterações de potencial de membrana que chamamos de impulso nervoso, ou simplesmente potencial de ação. Logo, o potencial de ação ele acontece ao longo de todo o neurônio e permite, obviamente, que a transmissão de informação nervosa passe para todo o nosso corpo. Então, vejam, entrou sódio, saiu potássio. A gente tem aqui a formação de um potencial de ação. E isso vai se prolongando ao longo, né, dos nossos nervos, vamos dizer assim, dos axônios, aqui, dos nossos neurônios motores, neurônios sensitivos. Né? Então, basicamente, a gente tem esse trabalho de polarizar e despolarizar mediante voltagem através de sódio e potássio, e um componente importantíssimo é a bomba de sódio e potássio. Nessa imagem aqui, né, a gente vê uma visão esquemática, né, desse potencial de ação idealizado, né, que é o que a gente usa para estudo praticamente, né, ilustra as suas fases à medida que percorre um único ponto dessa membrana plasmática. E na imagem de baixo, aqui nessa imagem B, o que a gente vai ter? O registro real do potencial de ação, que são normalmente, né, distorcidos em comparação à visão esquemática devido a variações nas técnicas eletrofisiológicas dos seus registros. Então a gente fica aparentemente num potencial de ação real, né? É muito mais agudo, né, essa fase aqui ascendente e descendente do estímulo, né? Como curiosidade que eu posso trazer para vocês, o potencial de ação ele vai seguir basicamente uma lei que a gente vai chamar assim, de tudo ou nada, né? Por quê? Toda vez que o neurônio ele vai receber um estímulo que atinge o limiar, que naquela região ali de menos 50 milivolts, né? O potencial de ação ele acontece. Ou seja, a região da membrana celular ela vai despolarizar. Mas se o estímulo não for suficiente para chegar no limiar de voltagem, o potencial ele não acontece. Por isso vamos dizer, é tudo ou nada, né? Ou ele vai acontecer ou ele não vai acontecer, tá bom? Sinapses nervosas, a gente já falou um pouquinho de sinapse na anterior, mas agora a gente vai dar uma complementada de informação. Então, de maneira simples, é a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro. Né? Então, o impulso nervoso ele não acontece somente ao longo do neurônio. Ele pode ser transferido, né? Pode ser passado de um neurônio para outro, ou ainda de um neurônio para um órgão efetor, que pode ser o próprio músculo, ou ainda a gente pode trabalhar com uma glândula. Né? E nós temos alguns tipos de sinapses. Interpretação geral aqui, a gente vai ver a sinapse elétrica e sinapse química. Em uma sinapse elétrica, o sinal ele é transmitido diretamente da célula pré-sináptica, a gente vê aqui em cima, o neurônio pré-sináptico, para uma célula pós-sináptica, conhecidas como junções comunicantes. E está representado aqui por esse espacinho aqui em roxo, né, e a nomenclatura aqui ao lado. Já na sinapse química, a gente tem aqui ao lado direito, o sinal elétrico da célula pré-sináptica é convertido em um sinal químico primeiro, na forma de um neurotransmissor, e aí ele vai atravessar a fenda sináptica e se ligar ao receptor, né, na membrana pós-sináptica. O receptor ele vai converter esse sinal químico em sinal elétrico novamente na célula pós-sináptica. Então aqui a gente trabalha com esse exemplo ilustrativo aqui com o neurônio pós-sináptico. Vamos falar um pouquinho mais específico dessas sinapses. Então aqui a gente tem a sinapse química, ela acontece na maior parte do corpo, né? Os neurônios eles vão se aproximar um dos outros, mas percebam que eles não se tocam. O neurônio que está localizado antes, né, da sinapse, aquele que passa a informação, ele é chamado de neurônio pré-sináptico. Já o neurônio que está localizado após a sinapse, aquele que vai receber a informação, é chamado de neurônio pós-sináptico. O espaço entre esses dois neurônios é chamado de fenda sináptica.
tá bom? E é importante destacar que as sinapses químicas, elas são unidirecionais, ou seja, ela vai sempre do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. As terminações dos neurônios pré-sinápticos são chamadas de botões terminais. E vale lembrar que as sinapses químicas, elas acontecem através da ação dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias químicas, ponto, que tem por função passar a informação de um neurônio para o outro. Em outras palavras, os neurônios eles vão ser os mensageiros que transmitem informação de um neurônio para o outro. Vamos entender um pouquinho mais sobre a sinapse química. Antes de mais nada, vale a gente lembrar, né, que os neurotransmissores são produzidos pelos neurônios e eles vão ficar armazenados, tá, no que a gente chama de vesículas sinápticas. Tá? Essas vesículas elas vão se aproximar do botão terminal, perto da membrana pré-sináptica, prontas para, quando receber o estímulo, né, um potencial de ação, elas possam liberar ali os neurotransmissores na fenda sináptica. Tudo bem? Mas como que isso vai acontecer? Então, basicamente, a gente tem aqui, né, e aqui nessa imagem é interessante porque ela discrimina para a gente de forma bastante resumida, mas de forma bastante prática também, as sequências que isso acontece. Então, imagine que eu tenho um potencial de ação, a gente acabou de falar ali da questão de voltagem, sódio e potássio, né, de você ter um ambiente negativo interno, positivo externo, e quando você tem esse deslocamento ali, né, através da bomba de sódio e potássio, você colocando sódio 3 para fora e colocando 2 potássios para dentro, a gente começa a ter uma despolarização, né, nessa membrana, e isso vai se tornando de forma contínua ao longo, né, da membrana. O que acontece então? Aí a gente vai ter alguns canais de cálcio, olha aqui essa imagem mostrando o canal de cálcio. E a gente vai chamar de canais de cálcio voltagem dependente. Olha que beleza. Que estão localizados na membrana celular daquele neurônio que se abre, né, e o cálcio, por difusão, vai entrar para dentro do neurônio. Beleza? E o que isso significa? Significa que quando isso acontece, né, com a entrada desse cálcio, existe um estímulo para que as vesículas que estão aqui com neurotransmissores dentro sejam deslocadas até a membrana pré-sináptica, até o local onde os neurotransmissores vão ser liberados. Essas vesículas, pessoal, quando elas chegam na membrana sináptica, elas se fundem à membrana e liberam esses neurotransmissores por exocitose. Olha que legal. Se junta e aí libera o neurotransmissor. A partir do momento que os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, eles vão se ligar aos receptores específicos, receptor específico, que são localizados na membrana ou no neurônio pós-sináptico. Então está aqui a representação do receptor, né? E esse neurotransmissor se liga nele. O que acontece, tá, é que depois dessa ligação, vai depender do tipo de neurotransmissor que está atuando naquela sinapse. Então, nós temos vários neurotransmissores para cada um com uma função específica. Por exemplo, existem neurotransmissores capazes de estimular o neurônio pós-sináptico, de fazer com que aquele neurônio seja despolarizado e ocorra um novo potencial de ação. Nós temos como neurotransmissores excitatórios, né, a serotonina, o glutamato, a acetilcolina, que na maior parte das vezes é ela que vai fazer a função excitatória. E além disso, nós também temos neurotransmissores que são inibitórios. Eles hiperpolarizam o neurônio pós-sináptico, inibindo a sua ação. Exemplos dos neurotransmissores inibitórios que nós temos é o GABA, né, que é o ácido gama-aminobutírico, né, e o aminoácido glicina. Seguindo lá, a gente vai falar um pouquinho sobre a sinapse neuromuscular. Né? Então, se a gente olhar para o terminal do axônio motor, nós podemos observar a presença de inúmeras vesículas, tá? E essas vesículas elas vão armazenar esses mensageiros, que são os neurotransmissores, né? A mensagem, né? O estímulo do neurônio para o motor do músculo, tá bom? Neurônio motor do músculo. Na sinapse neuromuscular, esse mensageiro, né? Ou seja, o neurotransmissor, ele vai ser a acetilcolina. Além dessas vesículas, observa-se também a presença do cálcio nesses canais, que são, então, cálcio dependentes. Então, para fechar essa aula, esse tema, a gente vai fazer uma revisão rápida aqui sobre a sinapse neuromuscular. Então, primeiro, a gente sabe que tem o potencial de ação, que ele percorre
o neurônio motor e chega até o terminal axonal, resulta na abertura dos canais de cálcio. A entrada do cálcio no neurônio motor ele estimula a migração dessas vesículas sinápticas. A acetilcolina ela é liberada na fenda sináptica, lembrando que a acetilcolina ela é o neurotransmissor na sinapse neuromuscular, né? Essa acetilcolina ela liga-se a receptores da membrana pós-sináptica, isso permite a entrada de sódio e a saída de potássio da fibra muscular. A fibra muscular despolariza e quando o potencial de ação, ao chegar ao retículo sarcoplasmático, a gente vai ver mais adiante, mais específico no tema contração muscular, o que isso representa, ocorre a liberação de cálcio para o sarcoplasma e aí a gente pode ter, então, né, o processo de contração muscular, que é tema de aula futura. Pessoal, a gente finaliza aqui então essa aula 3, potencial de ação em sinapses. Eu agradeço muito a atenção de todos e até a próxima aula.